um agradável dia, que a natureza seja agradável e que ela nos proporcione as melhores energias. É tudo que evidentemente a gente pede. Quero falar de algo que eu acho muito importante nós falarmos também nessa nossa senda, nos autoafirmarmos, né? Essa busca pela nossa identidade, evidentemente. E também por ter visto muito tema, muito discurso a respeito deste tema, também acho que vale a pena debruçar sobre o mesmo. E hoje queremos falar da nossa rainha Gingambandi, do que ela nos deixou como herança, né? Então, essa ginga que há em nós, quem é? E nada melhor falarmos de quem é a rainha Gingambandi, né? Rainha Gingambandi. Rainha Gingambandi é a rainha do Ndongo, a filha da dinastia Angola. Entre muitos irmãos, vamos destacar apenas Ngolambandi, por causa das histórias que envolvem os dois, né? Para não confundir em demasia as nossas mentes. Então, irmã de Angola. Ela nasceu em 1582. 1582. Ok? 1582. Depois da chegada dos portugueses, ela vai ser batizada com o nome português de Ana de Souza. Bom, vamos lá. Eu acho que para nós começarmos a entender, eu gosto de ajudar as pessoas a perceberem com clareza do que a gente está a falar, como funciona a coisa. Então, como muitos discursos que eu vejo, né, na mídia, que eu vejo na mídia impressa, que eu vejo nos vídeos, está relativamente ao Brasil, né, e lá que também tem visto muitos erros no entendimento de quem é Gingambandi. Então, vamos contextualizar essa pessoa, vamos trazê-la geograficamente, né? Porque tem havido confusão, por exemplo, acham que a Gingambandi viveu no Brasil, que morreu no Brasil. É um equívoco, não é? Não é um equívoco isso. Há um romance, acho que é do Água Lusa, que é Gingambandi. Aquele é um romance, não é uma história, não é a história da Gingambandi, é um romance. Romance, né? É uma criação, uma paixão que a gente vai narrando, então não é a história real. Então, fica atento aí que vamos falar. Então, para nós começarmos a perceber, entender melhor quem é Gingambandi, afinal de contas, o reinado dela, que também foram-se muitos casamentos, né? Via discursos muito erráticos nessa história, nesse caminho. Então, vamos supor, né? América do Sul, só América do Sul. Só América do Sul. Esquece a América do Norte. Se você olhar a América do Sul toda, ela tem as mesmas semelhanças do mapa de África, não é isso? Se nós pegarmos o mapa, olharmos para o mapa sul-americano, só o desenho, sem olhar para dentro do mapa, como está dividida, né? Só olhar o mapa inteiro. Se nós olharmos o mapa inteiro e olharmos para o mapa africano, eles se assemelham, não é isso? Ok. Se nós olharmos agora para o próprio mapa em si, vamos ver as divisões de países. Vamos encontrar Argentina, Peru, Uruguai, Chile, Venezuela, Colômbia. Vamos encontrar uma série de países. É a mesma coisa também que acho que já viram na Copa do Mundo de Futebol: Nigéria, Senegal, Gana, Costa do Marfim, África do Sul, Angola. África do Sul, apesar que é África, mas quando diz já do Sul, significa já é um país, já não é o continente, né? Então, África do Sul, Moçambique, tem uma série de países, ok? Assim é a África. Então, a África é um continente com vários países, como tem o Brasil, como tem a América do Sul também, com vários países aí, né? Como que eu referi, Argentina, são todos países da América
da América do Sul. E também aqui tem vários países de África. Ok. Agora, vamos entender os reinados. Eu quero agora remeter para a Europa, não é? Nós tem aí o Reino Unido, não é? Com uma rainha. Temos a Espanha, que é um reinado, né? Na Europa tem o Reino de Espanha, também tem a rainha. E assim nós vimos, já são poucos os reinos hoje, né, pela Europa, né? Mas se nós olharmos nos tempos dos reinados, era quase, cada país quase que era um reinado, não é isso? Um reinado. Aqueles países todos, olhamos o mapa, vamos ver que tem uma série de reinos. Ok. Então, esquece agora a Europa, vamos voltar à África. Então, cada país entendemos como um reino. Ok? Ok? Então, vamos voltar, vamos no mapa do Brasil. Cada país. Eu estou a fazer isso porque há uma série de vídeos confusos e que a gente precisa que os africanos na diáspora entendam com clareza, ainda que esse vídeo seja muito didático, muito primário, mas ela é muito importante. Não sei se quem está vendo o vídeo é alguém de muito conhecimento acadêmico e pode achar que estou sendo muito primário, mas eu acho muito importante a gente colocar as coisas com clareza para que as pessoas percebam, entendam de fato. Então, suponhamos que cada país aí da América Latina seja um reino da Argentina, reino da Venezuela, reino, não é? Da Colômbia, reino do Peru, todos, inclusive o Brasil também seja um reino, aquele enorme Brasil, ok? Então temos aí um reino, né? Os reinos na América Latina, na América do Sul, e assim também temos. Ela não se configura de fato da maneira que está. Depois vamos falar mais para frente, e tem um vídeo, o próximo vídeo que vamos gravar, vamos falar sobre a Conferência de Berlim, que trata especificamente da divisão continental de África. Mas não quero atender a isso para não confundir de imediato a mente das pessoas. Então vamos nos concentrar da maneira que está os mapas, que ela também ajuda a entender perfeitamente bem. Ok? Que se nós atentarmos para a divisão daquilo que como era o próprio continente antes da era colonial, não é? Confundiria muito, mas da maneira que está, dá para entender perfeitamente bem. Por isso que eu não quero mexer já, né? Numa compreensão primária, eu acho que fica melhor assim, ok? Então espera o próximo vídeo que eu vou gravar e vamos falar da convenção da Conferência de Berlim, e aí sim vamos entender melhor como era constituído o continente africano e como ficou depois dessa Conferência de Berlim. Pronto, muito bem. Então, cada país de África é um reino. Reino do Marrocos, que Marrocos ainda continua sendo um reino, portanto tem lá rei mesmo. Reino do Egito, reino da Líbia, né, do Senegal, da Etiópia, todos é um reino, ok? Pronto. Assim também vamos dizer a mesma coisa no Brasil. Acho que já está ali, está claro. Agora, vamos, depois de nós já olhamos o mapa inteiro da América Latina, né? Vamos olhar, já olhamos para o mapa africano. Agora vamos esquecer todo o mapa da América Latina, da América do Sul. Vamos só ficar agora com o mapa do Brasil. Também, se olharem o mapa do Brasil, tem as mesmas características, ela se parece também com o mapa africano, né? Natureza, às vezes, ela é poderosa, se não é sempre poderosa. Sei que não é sempre poderoso. Então ela tem o mesmo desenho. Então vamos continuar da mesma maneira. O mapa africano continua da mesma maneira, mas vamos só agora olhar só o mapa do Brasil. Não mais os países que estão em volta. Mas continuam ali, mas esquece. Vamos só ficar com o mapa do Brasil. No mapa do Brasil a gente vai encontrar os estados, né? Bahia, Ceará, né? Pernambuco, né? Minas Gerais, Brasília, Goiânia, Goiás, né? Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul.
Vai encontrar essas províncias todas. Agora, imaginemos que cada província tem um governador, não é? Então, acima deste governador do estado tem um rei. Então significa que cada estado é um reinado. Olha para a África, faz ver a mesma coisa. Cada país é um reino. Aí também no mapa sul-americano pensamos da mesma maneira. Agora estamos só a olhar só o mapa do Brasil. Cada estado daquele é um reino. Dá para perceber? Então, aliás, essa conferência de Berlim está ligada exatamente para tratar o reino do Congo. Foi criada, foi uma necessidade, porque o reino do Congo era um dos maiores, se não o maior reino de África, ficava aí o centro de África. Então precisava fazer como diminuir, como tirar essa hegemonia que o reino do Congo tinha, porque já tinha representação no Vaticano, já tinha consulado lá, né, já tinha embaixador no consulado do reino do Congo, durante já as colonizações, né? Então é um reino que tinha uma certa independência. O Brasil é uma federação, né? Todos os estados fazem uma federação, é a mesma coisa. O reino do Congo, já estamos a considerar toda a África como um reino único do Congo, na prática não é assim, ok? Mas para compreensão vamos considerar todo o continente. Só para compreendermos, no próximo vídeo vamos mostrar exatamente a região que compunha apenas o reino do Congo, ok? Mas para compreender uma questão primária, fica melhor assim para entender com clareza, sermos objetivos, né? Para que a gente não confunda demais, porque a ideia é nos ajudar, porque é muito desagradável a gente ver confundir demais a cabeça do africano na diáspora, do africano residente, de todos os africanos do modo geral, quando já temos tantos problemas para resolver e ficamos ainda confundindo essas questões. Então vale a pena sermos objetivos, ok? Não entenda, quando perceberes do que eu estou falando, então não entenda como se fosse todo o continente, de fato é o reino do Congo. Mas como estamos a tirar uma comparação entre a América do Sul e a África, para entender muitas que as pessoas não conhecem bem os mapas, não conhecem muito bem, então ficaria mais fácil de compreender. Acho que está sendo claro na compreensão. Então, todo o Brasil é como se fosse um mapa de África. Então, todos os países de África são reinos. Todos os estados, Bahia, todos os estados, Rio de Janeiro, São Paulo, todos também são reinados. Né? É governado por um rei. Depois vem os governadores. Não é? Muito bem. É uma federação. A mesma coisa também era o reino do Congo. Era uma federação. Com muitos reis. Sendo que o rei do Congo governava a federação. Deu para entender? A mesma coisa. Como se Brasília, não é, fosse o presidente da República que está em Brasília, nesse caso, passa a ser o rei da federação. E todos contribuem para esta federação. Não é? É a mesma coisa. Por isso que a projeto diz que o ser humano é só um, é a mesma coisa. Fomos, na nossa evolução, que fomos uns ficarem mais claros, menos claros, por causa das regiões que vão vivendo, os lugares mais frios, mais quentes. Não, é o mesmo povo que foram. Por isso as coisas são sempre iguais. E essa política de federação não é de hoje. Assim também como os Estados Unidos é uma federação, né? Ok. Então, pronto. Agora, imaginemos que o Rio de Janeiro, né, que Luanda, aqueles que estavam a ver a história que ela parou em Luanda, então, pronto. O continente todo de África, o Rio de Janeiro é Luanda. E São Paulo, né, é o estado vizinho, o reinado vizinho, que é da Matamba. Então fica o reino do Ndongo, o Rio de Janeiro, e o reino da Matamba, São Paulo. Ok?
então que seria Luanda, estaremos a falar nos arredores aí de Luanda, Catete, Bengo, essas regiões todas ali, ok? Pronto, começamos a entender. Agora, esquece todo o resto do Brasil, todos esses estados, todos que nós falamos que fazem a federação. Vamos só nos concentrar agora no Rio de Janeiro, ok? Vamos falar um pouquinho da Bahia lá de cima, porque quando os portugueses chegam em África, eles vão chegar, né, na foz do Rio Zaire. Foz, né, a ligação onde a água deságua no oceano. Então, aquele espaço, é chamado de foz, né? Pronto. Subindo a foz à esquerda, que é a capital do Reino do Congo, Banza-Congo, onde eles vão atacar, e lá vão construir as 3 primeiras igrejas. Isso surpreende com a organização do reino, como o reino estava bem estruturado, ok? Como era bem estruturado aquilo, e eles reportam isso, tá? Tem provas que nas colonizações vinha a igreja junto com o poder político, né, para poderem fazer as suas dominações. Então eles faziam as reportagens, faziam os relatórios que enviavam para os reis, para o Vaticano, para os lugares que eram interessados de acordo com a comitiva que fazia parte daquela expedição. Então está lá, encontraram e se surpreenderam com o nível organizacional do reino, como se fosse uma civilização não tão desenvolvida, mas como se fosse uma civilização ocidental europeia, que já tinha toda ela estruturada. Está lá nos relatórios, né, histórico. Aí teria que ler mesmo história, procurar livros, né, se calhar uns vai ter que encontrar mesmo na Europa, não vamos encontrar muito aí no Brasil, porque a literatura sabemos que é muito limitada no que toca a literatura africana, né? Eu sei muito bem, que eu conheço muitíssimo bem o Brasil. Então, quando eles chegam por Foz do Zaire, então chegam aí o reino do Congo, onde vão se instalar, depois é como se tivéssemos chegar na Bahia, é a mesmíssima coisa, ok? Eles chegam na Bahia, é a mesma coisa no Rio Zaire. Depois eles também vão descer até Luanda, onde vão se estabelecer. Vão chegar na Bahia, vão descer até o Rio de Janeiro, onde vão se estabelecer. Que é Luanda, que é o Rio de Janeiro, que é o reino do Ndongo, ok? E São Paulo, como já disse, é o reino da Matamba. Isso, todos esses nomes, porque para aquele que leu com um pouquinho mais de profundidade, ou que viu um texto, conhece esses nomes e andou fazer muita confusão, então acho assim, vai ser muito claro, tenho certeza absoluta que a pessoa que falou muito sobre esse tema não tinha noção do que ela estava a falar, mas ouvindo do que eu estou, da maneira que eu estou a explicar, apontando exatamente Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, a parte de trás, que também é outro reino, né, que Minas liga os 2 estados entre São Paulo e Rio de Janeiro, faz aqui a cobertura da parte de trás, e temos a Bahia lá em cima, é a mesmíssima coisa. Então o Zaire, o reino, a capital do Rio Zaire, está aí a capital do reino do Congo, Banza-Congo, né? E vão descendo até Luanda, que é o reino do Ndongo, que é o reino da Rainha Ginga. Lembro que falamos que era dentro de uma federação, né? E falei, esquece agora tudo, vamos só nos atentar ao reino do Ndongo e ao reino da Matamba. E tem outros, mas não vamos aqui dar nomes, porque não foram muito citados esses nomes, então como não ficaram muito com esses 2, vamos ficar nesses 2 ali, ok? Pronto. Então vamos, ao longo dessa apresentação do reino dos reis de Portugal, os seus representantes vão buscando a dominação, fazendo as negociações. E também vamos aqui ressaltar essa história de que negro vendia negro. Não aceitem esse tipo de discurso. Não aceitem, tá bom? Isso é discurso distorcido, que não ajuda em nada. Principalmente vindo caucasiano, eu entendo. Mas vindo de um afrodescendente,
de um africano na diáspora é inaceitável. Uma coisa é eu vender com uma arma aqui, outra coisa é eu vender por livre e espontânea vontade. Há muita diferença. Se olhar nos relatórios europeus, vão verificar que tinha muitos reis que morreram e foram substituídos por novos reis durante o período colonial. Muitos reis morreram porque não queriam negociar com os europeus. E isso desorienta as comunidades. É preciso impor o poder bélico que os europeus vinham. É a arma de fogo mesmo. E os africanos era objeto feito de ferro, de madeira, né? Aquelas, né? Que nós chamamos aqui de zagaia, arco e flecha, né? A distância já resolvia o meu problema. O português chegava, pá, disparava, estava, pá, dizimar todo mundo. Então precisava buscar essa mediações, não é? Okay? Então vamos com calma nessa que vendia, não é? Eu tenho, você local, já está sob meu domínio. Tudo bem, você vai ter que me trazer 50 quando eu vou voltar aqui. Eu quero encontrar 50 camaradas aqui. Se tu encontrar, o que vai acontecer? Vai morrer. E você vai optar. E o fato de, depois desse trabalho, de chegar a ter, não significa que eu lhe vendi por de livre espontânea vontade. Que eu tenho certeza que se eu não lhe vendesse, tu ias me matar. Nunca vi esses filmes por ali. Ou cooperas ou morres. Então, quando é um ocidental que usa esses discursos, é compreensível. Está se posicionar, está na defensiva, está a buscar uma maneira de provar, de procurar fazer entender de que a escravatura teve uma cooperação efetiva dos africanos. Mas há uma imposição ali, não é? Então a gente tem que perceber esta condição. Pronto. Então, quando morre o pai, o seu colo da dinastia, o poder é passado para o filho, em Golambane, que é o que a gente vê aí no discurso aí no Rio de Janeiro, nos nossos textos, em Golambane. Só que a relação de Ngolambane para com os outros, para com São Paulo, para com Minas Gerais, com esses reinos todos, não é? E a negociação com os portugueses, a relação era muito difícil, era muito complicada, não é? E também tentava atrapalhar em demasia essa questão de não, do término da escravatura, de não mandar pessoas para o Brasil. E os portugueses não aceitavam. Então, os portugueses foram combater o Ngolambane. Mas como ele não tem uma boa relação com os outros e se esconder nesses reinos, se via em uma situação muito complicada. Quando ia para cá era trair. Quando ia para lá tinha problemas. Quando ia para o outro reino tinha problemas. Não viu outra solução senão pedir à irmã para que se dirigisse a Luanda, né? Porque Luanda já na capital, no centro, que já estava tendo que afastar, porque os portugueses lá estavam ocupados, para poder negociar com o poder português de uma trégua, né? Porque não podia, o reino estava em debandada, porque era tanta perseguição. E assim a irmã vai fazer. Mas antes de fazer esse encontro, também vai passando, evidentemente, pelos outros reinos. Então não vai ouvir esse discurso de que o irmão não está trabalhando de forma correta. Não está trabalhando de forma correta. Há um descontentamento dos outros. Então ela vai, mas com os portugueses, para conversarem contigo, para que haja um diálogo, é preciso que você se desfaça daquilo que o paganismo, no entender deles, da africanidade, dos valores africanos, da cultura, não sei o que, aquela história toda aí, não é? Da cultura africana. Então precisava ser batizada naquele que é o conceito ocidental cristão, né? Judaico-cristão. Então ele tem que substituir o nome.
E ela é batizada de Ana de Souza. Então deixa de ser Gingambandi e passa a ser Ana de Souza. Mas ela também só adotava esse nome no meio dos portugueses. Quando ela saía dali, esquecia aquilo. E é aí que ela começa a mostrar as suas astúcias e voltar para os seus rituais. E vai, informa o irmão de como as situações, mas o descontentamento do irmão, dos outros reis, ela precisava de força dentro do reino. O reino estava a perder força e terreno, precisava de uma organização. E veio que o irmão não era a solução. Então, ela cria a maneira de isolar o irmão e assumir o poder. Ok? Ela assume então o reinado e vai buscando esta força. Agora, eu queria lhes fazer compreender uma coisa. Não sei se vocês lembram, quando mais jovens, nas escolas, nos nossos estudos, que o príncipe no sedão de Portugal casava com a princesa espanhola, né? O da Espanha casava com o príncipe da França. Não era assim? E quando tu casas aquela pessoa, ele passa a ter poderes na sua terra, evidentemente que ele nasceu, e também na terra com quem ele vai casar. Faz parte do dote, né? Das terras daquela pessoa com quem vai casar. Então significa que se o príncipe de Portugal casa com uma espanhola, ele significa que naquela região em que a princesa espanhola tem poder, ele passa a ter parte da Espanha como parte dessa zona como dele também, e a parte de Portugal que já lhe pertencia como sua propriedade. Não é isso? E assim você vê que os príncipes iam casando, depois já assumiam os reinados. Ok? É a mesmíssima coisa quando vamos entender também os casamentos da rainha Ginga. Ela, para quê? Em vez do irmão que queria o poder, a força, a submissão dos outros reinos, para que ele fortalecesse, né, o reino do Ndongo, a irmã foi muito mais inteligente neste comum, por isso que aí começa o seu poder de negociação. Conseguiu negociar com os portugueses a trégua, né? E como seria esse trabalho escravagista, como funcionaria, e não fosse uma coisa muito feroz como vinha sendo, né? E carregando os filhos de pessoas importantes do reino, mas que fosse um pouquinho mais cauteloso nesse tipo de trabalho e mais cuidadoso, mais regrado. A mesma coisa também. A única maneira que ela percebeu que ela, em vez de ir lá guerrear com os vizinhos, e guerrear com São Paulo, e guerrear com Minas, e guerrear com Paraná, esses reinos todos, o que é que ela faz? Então ela ia casando. Ia para Minas, para São Paulo, casava com o rei de São Paulo. Logo, o São Paulo também é de sua propriedade, porque é casado com o rei de lá. Ainda que fosse segunda esposa, ainda que fosse, ou ainda que fosse de fato a esposa legítima, mas ela passa a ter responsabilidade também. Ia para Minas Gerais, precisa fazer a mesma coisa, casava, e aí o que acontece? Ela aumentava o seu poder. E quando ele chegava em São Paulo, oh, meu querido marido, como você está? Na terra dele, vai para Minas, vai para onde, dessas zonas todas, então vai estar em casa. E não só, ela pode colocar nesses lugares, evidentemente, seus militares, suas pessoas de suas confianças, que podem também ir avaliando, não é? Que depois vamos descobrir quando da perseguição portuguesa, ela muitas vezes fazia a movimentação do determinado, por exemplo, está no Rio de Janeiro. Ela fazia a movimentação como se fosse para São Paulo, e todo mundo se apercebia que São Paulo, e os portugueses iam embarrear em São Paulo, quando na verdade ela está fazendo outro movimento. Percebe? Vai para Minas. E aí, então, essa jogada dela, como dificultava em demasia, prendê-la. Ok? E assim foi vivendo, foi buscando sempre aquilo que é o melhor do seu povo, sempre procurando o bem-estar. Até que, não sei se também sabem, né, que histórico também aí, Pernambuco, o domínio o holandês. Teve um período que a Holanda, não é, teve o seu controle, uma parte aí do nordeste do Brasil. Isso é histórico também, está lá. Não é? Histórico, factual.
né, do domínio dos holandeses nessa zona do Nordeste, Pernambuco, ali, né, acho que Ceará, né, aí cabe uma busca melhor, mas vamos dizer assim, Pernambuco, aí você vão aqueles arredores todos ali, não é? Teve um domínio, os portugueses recuam, né, para outras zonas desse imenso Brasil. E quando eles têm esse domínio dessa região, né, e os portugueses submissos aos holandeses, né, que tinham ainda as suas atividades, tinham Angola ainda como o centro de captação de mão de obra, de produção para a metrópole, para o Gênesis de Portugal. Então, os holandeses também, obviamente, fazem uma expedição com apoio parte da Holanda e vêm em direção a Angola e tomam Luanda, tomam Rio de Janeiro, tomam Luanda, ok? E os portugueses, desesperados, saindo, abandonam os fortes, vão de bandada atrás da Ginga pedir socorro. Ginga, socorro, amiga, você que pode nos salvar. A Ginga os acolhe, vai consultar os seus oráculos, os seus antepassados, né? Porque ela, como digo, ela não abandonou aquilo que são as suas tradições. Consultando, ela tem a informação precisa de que os holandeses não são como os portugueses. Os holandeses têm outra forma de abordagem da vida e, portanto, eles têm um tempo determinado que eles vão embora. Já os portugueses não é hoje nem amanhã que vão sair daqui. Então, ela percebendo do modo geral, mas a saída dos portugueses não é tão, ou a permanência não é tão precisa como a dos holandeses, que estavam com a certeza absoluta de que iriam sair. Aos poucos foi-se buscando ela vai buscar uma relação, não é, com os holandeses, justamente para enfraquecer os portugueses, para que ela pudesse ter um pouco mais, né, de fôlego, de posicionamento estratégico militar dentro desse povo, porque sabia que a qualquer momento eles iriam embora os holandeses e ela ia poder ter um poder de negociação melhor com os portugueses. Então, ela vai buscar armamento com os holandeses para a sua guarda, para os seus militares, treinamento, capacitação desses militares, sem que os portugueses não está assim, né? E os holandeses fazem isso, preparam a equipe por parte dos militares, os militares vão treinar com outros e assim iam fazendo aquilo que a guarda real da rainha. Os portugueses, os holandeses, acho que ficam 40 anos de uma coisa próximo disso, poder verificar aí, mas pronto, fica um bom tempo aí. Mas uma hora Pernambuco e aquela zona do Nordeste veio que já não há, e também a exploração da borracha já não se via necessário, né? Veio outras oportunidades que eu acho que já, então pensam em retirar. Mas antes de se retirarem, os portugueses, perdão, os holandeses, não é? E vendo a relação holandeses e portugueses não era boa, então o rei da federação, que é o rei do Congo, se junta com os holandeses para combater os portugueses. Não se subestimou a informação dos seus oráculos, que os portugueses permaneceriam ali, comete o erro de combater mais vigorosamente com os holandeses contra os portugueses, coisas que a Ginga inteligentemente não fez, mas o rei da federação ousou enfrentar os portugueses, porque ele se deu conta que meu reino consegue enfrentar os portugueses, né? Então, com o apoio holandês, certamente a gente dizimaria os portugueses.
E assim preparam um embuste, um embate, ataca a Matamba com o propósito de dizimar os portugueses. E a rainha sempre ginga, sempre democrática, sempre sabendo se colocar, sempre. Por isso o poder, por isso que eu respeito desse posicionamento sempre dela. Né? E eu estava ali, vai dele, não tem nada a ver com isso, resolve esse problema ali, vocês são brancos, vão lá se entender. Dizimam ser portugueses, mas portugueses evidentemente teve filho, e os holandeses, quando saem, vão embora, os portugueses não esqueceram daquele sofrimento de anos. Então, eles se retiram, abandonam Portugal, abandonam Angola, que já, evidentemente, a colônia portuguesa fazia parte da colônia, então era estados ou província ultramarina, né? Porque era parte de Portugal, mas do outro lado do oceano. Então, províncias ultramarinas é o nome que se dava às colônias. E os portugueses voltam a ocupar Luanda, voltam a voltar à cidade, vão recuperar os seus postos, o forte, né? O forte é lá, aquele certo observatório, você ocupa o forte, você toma o forte, significa a cidade está tomada, né? Militarmente falando. Os militares sabem muito bem o que é o forte, sabe? Quem vive no Rio de Janeiro tem o forte de Copacabana, né? Lá no Leme, né? Sabe muito bem o que é um forte, com certeza. E tem outras partes também no Brasil. Então eles saem. Os portugueses se organizam, pedem uma ajuda da metrópole para que viesse com força, porque iam colocar o Reino do Congo na linha. E aí, quando se juntaram, seguem em direção ao Reino do Congo e tem outros massacres terríveis. Dizimaram e ali mesmo enfraqueceram definitivamente o Reino do Congo, porque morreram crianças, militares. Foi um combate, imagina, poder bélico contra flechas realmente desproporcional. Mas pronto, guerra é guerra, mas pelo menos os civis, as pessoas que foram mesmo dispostos a eliminar. O mesmo propósito que eles vieram, então também acharam, mas só que eram militares contra militares, aí foram militares contra militares e civis, então foi mesmo desumano. Isso que a história tenta, pelo menos portuguesa, tenta apagar isso da sua memória, mas está lá gravado, está lá como um evento mais tenebroso, mais triste da história das guerras em África, né? Antes das guerras, ou depois dessas guerras que vai surgindo depois das colonizações, antes das colonizações, perdão, durante o período colonial. Pronto. Ali, a federação reduzida a nada, com o novo rei tentando se recompor, então Portugal realmente assenta em Angola com mais propriedade, dona, sem poder, muito mais negociar com muita gente, e ficava realmente agindo como um problema, né? Como um problema para ela, e sempre a complicar a vida de Portugal, e ela sempre tentando negociar. E assim foi. Para aquelas pessoas que acharam que ela foi viver que ela embarcou e foi passar os últimos dias, não. Ela morreu mesmo cá, morreu mesmo em Angola, depois daquele vigor da juventude, dos seus 20, né? 22, 23, 30, 40, naquela energia de mudar o mundo todo e todos, né? Então ela para um pouquinho com a vida bélica, né? Entre foge e não foge, né? Entre combate e não combate, que Portugal não esperava que ela tivesse essa força cada vez mais poderosa, porque tinha o treinamento holandês, né? E ela, como tinha tantos maridos, e ela podia circular por todos os reinos, coisa que o irmão não tinha capacidade de o fazer, né? E também o fato que, com uma das diligências que os portugueses fazem no Ndongo, captam as irmãs dela, levam para o reino e é batizada, e
e assim ficam por lá, mas de alguma maneira também essas também ajudam muitas das informações chegarem até ela. Isso facilitava quando planejavam determinadas coisas, né, achando que eram ignorantes, né, aquela subestimação sempre que nos dão, não somos considerados como seres humanos, né, somos folclóricos e não humanos, e pronto, estamos numa categoria, segundo o Ocidente, que não é humana. Então sempre ignora, mas pegavam as informações e mandavam para ela ter como também se posicionar de acordo com as estratégias que se iam planejando para o embate dela. Então ela tinha os seus espiões, né, naquele tempo, quer dizer, ela já tinha essa visão militar muito, muito apurada. Pronto. Entre isso e aquilo, o embate dele podendo fugir na casa do marido, quando está no Rio de Janeiro, tenta chega em São Paulo, marido, cheguei. O marido também chega, vê, passa, mulher, chega, tudo bem, seja bem-vindo. Cheio de alguma comitiva militar, armas e punho. Não é marido que vai reclamar quanto tempo você não volta, não lhe quero mais aqui. É aceitar a mulher e pronto, final. E depois, como politicamente, né? Não, muita também confunde, que ela sempre preferia ser considerada como rei e os maridos eram as rainhas. Era uma questão política. Na negociação com o Ocidente, na negociação com os portugueses, ela era a representante, ela era a voz. Portanto, ela fazia o papel de rei. Né? É um papel masculino, não feminino, é a negociação. Então ela precisa se posicionar como um homem, como um rei. Não vai lá como uma rainha, porque as negociações não é a rainha que vai resolver, é o rei. Assim, os costumes dela tem que estar na posição de rei. E os maridos ficam na posição de rainha, como se fosse. Você é o rei, então é a rainha. E fica aquilo mesmo como dito. Não é? Mas não significa que ele chegava e impunha a ordem. Mas não também que ela não tivesse esse poder, porque ela tinha, né, a capacidade de guarda e a vida militar também lhe impunha um certo poder, né, um certo posicionamento. Mas ainda assim, não se pode confundir também esse posicionamento estratégico político, militar, né, para negociação com os europeus, que ele tem que estar na condição de homem, de rei. Né? E ele também, como fazia a questão mesmo de ser tratada como rei, era o rei, dava mais poder a ela. E os homens faziam o papel feminino, mas não significa que os homens eram, né, subjugadas como mulheres ou tratadas de fato como mulheres. Não era isso. Não é? E também os maridos, né, também aquela ideia de que ela tinha um harém, como se fosse todos os maridos expostos aí. Não é isso, porque já vimos também em outros estados que ela ia, que estavam lá seus maridos, então não ficavam ali. Ainda que na aldeia podia ter o seu marido e depois um caso ou outro ali de um guarda ou o que seja, mas não está muito claro, isso muito bem comprovado. Mas não significa que ela tinha um harém ali, tinha muitos maridos, mas espalhados. Quando ela chegava chegava em Minas, marido não vai falar nada, vai ficar em São Paulo, marido, uma mulher cumpriu todos os rituais, né, tradicionais para o casamento, né, porque nós é que o casamento são rituais tradicionais, então cumpriu todos os rituais, porque ir lá visitar, né, as casas de orações afro, vão entender o que eu estou a falar ali, nesse caso. Então tem seus maridos. E aí então ela ia até o tempo que ela foi-se embora. Acabou por falecer. Ok? Agora, como ela tinha um exército que rondava os 10, 15 mil homens, não é? E a história vai nos mostrar que variava entre 6 mil até 10 mil. E ela morta, e muitos nem sabem, nem têm conhecimento de fato, só os mais próximos, né? Porque não é fácil lidar com a morte, né, de uma pessoa tão importante, e os estudos não são todos muito percebendo uma coisa que é feita com aquele devido sigilo. Pronto. Muitos não se percebem. E os portugueses, quando veem que ela faleceu e tinha que se desfazer daquele poder bélico que lá estava, aqueles militares, então faz o quê? Todos esses militares são desmobilizados e enviados para o Brasil para a escravidão.
diz a lenda com o propósito de que não, a rainha foi para o Brasil, então elas têm que acompanhar, né? E quando chegasse lá, olha, não, elas vêm, tem essas histórias ali que não está muito, já são lendas, né, que a gente vai ouvir já nesse aspecto de como os soldados se convenceram, né, a irem, né? Mas pronto, o fato é que entre 6.500 a 8.000, né, foram, então vamos colocar uma média de 7.000. Por exemplo, dizem que a rainha morreu entre com 75 a 85 anos. Então vamos colocar a média de 80 anos, né, que jogamos ali, porque não era muito preciso, não tinha essas coisas de data de nascimento correta, era por luas, não sei o que, aqueles acompanhamentos dos cultivos, nasceu na primeira lua, nasceu não sei o que, então não dá para muito preciso. Vamos colocar ali com 80 anos que ela faleceu. E aí é levado esse pessoal para o Brasil. Ok? Todos no Brasil, então esquecemos ela que é a sua história e renasce, ou vai renascer uma nova ginga no Brasil. Então, ela não vai fisicamente, ela vai espiritualmente, vai, né? Vai de uma outra maneira, vai nos conhecimentos, vai no legado, vai, né? E vai nesse folclore também que vai norteando todo o seu grupo, toda a nostalgia das pessoas que o cercavam, isso já lá no Brasil, ok? Então isso também que às vezes confunde achando que ela foi, porque muitas vezes quando esperavam o barco que vinha, achavam que a rainha estava viva, não é? Mas eram apenas militares e o telefone sem fio às vezes, né? Ouve-se uma coisa, são os soldados, mas a rainha, da rainha, pronto, o soldado da rainha está a vir, porque a rainha também está a vir. Okay? Então, aí vem, nessa luta toda, começa uma nova luta no Brasil, que já vem a busca pela afirmação da luta, né? Que vamos ouvir já os zumbis de Tomás, vamos ouvir uma série de guerreiros vão aparecendo por ali, né? E vai renascendo aí a ginga, né? Que é essa ginga que há em nós, que há em todos nós. Então, é isso. E eu queria recomendar, para caso para efeito de conhecer um pouquinho da história da ginga, tem um filme que se chama Ginga, a Rainha de Angola. Ginga, só que é Ginga, você tem que procurar com J, N, né? Depois vem o J-I, Ginga, porque normalmente o nome dela é com G, né? NG, mas aportuguesado, bem português, né? É Ginga com J. Então, Ginga, a Rainha de Angola. Neste filme é a história da ginga. Pode ter um pouquinho de romantismo em alguns pontos, quer dizer, umas alterações, não é nem tem romantismo cinematográfico, né? Mas a história dela está ali. Se assistir esse filme, vão conhecer melhor a história. Diferente do livro Rainha Ginga do Água Lusa. Aquele é um romance do fado. Então, você não pode esperar conhecer a Ginga Band a partir de um romance. Tá? Como eu também tenho um romance, né, da Ginga. Né? Como tem muitos outros romances que falam da Ginga Band. Então, é filme. Ginga, a Rainha de Angola, vai conhecer um pouquinho da história, porque vai falar justamente essa narrativa do que quem é ela, do que foi que ela fez, mostrar um pouquinho dessas lutas, né? A defesa da Matamba, do Ndongo, né? Os casamentos todos, as realizações desses casamentos todos, vai perceber. Então, procure esse filme, um belíssimo filme, vale a pena assistir. E depois vais perceber também aquelas questões de que os maridos vestiam-se de mulher. Os africanos vestem quase por igual, são quase aquelas saias de rato, de peça de capim, não é?
Então não é vestido de mulher, é a vestimenta. Aí já começa uma questão do pensamento ocidental, né, a entrar em ebulição ali, entrar em efervescência e tirar conclusões. Mas não se vestiam de mulher porque havia uma imposição da rainha, não. É uma vestimenta como qualquer uma. Portanto, ou você vestia de forma ocidental ou vestia de forma nativa. E ela, como disse, ela, quando estava entre os nativos, vestia como nativa, e assim os homens também como nativos. Quando ela estivesse com os europeus, ela se portava como europeia, uma dama da corte, como Ana de Souza. E quando ela estava entre os seus, era mesmo Zingambanda. Pronto. Então esse filme é um filme bem interessante. Ela vai. Depois tem outro filme que também às vezes confunde também já esse imaginário, né? Que é o filme que fala da. É um filme. Eu assisto muitos filmes, mas esse filme é de uma coisa, de uma sutileza, uma qualidade. Eu assisto esse filme. É que é o filme que é Atabaque Nzinga. Atabaque Nzinga. Vale a pena assistir esse filme também, para entender. Mas aqui, o que acontece nesse filme? É uma criança que é tirada, que é Zinga, o nome dela, que é Ana, aliás, que é Ana Zinga, né? Que no fundo é o nome mesmo da Zinga, Zingambanda, que é o nome dela, e Ana Souza, que é o nome dela em português, né? Então, essa analogia que vamos fazendo, ela sai e é levada para o Brasil. Ao mesmo tempo, não é propriamente que ela tenha saído daqui, é um conceito meio que espiritual, né? Que ela vai, no fundo é a representação dessa passagem desse povo que sai de Angola para o Brasil, né? Então fica aquela confusão de se é ela, não é ela que sai. Então, atenção a quem vê esse filme, ou quem já viu esse filme, achar que de fato aquela é a história da rainha Zinga, que ela sai de Angola e vai viver no Brasil. Também se baseia nesse filme, também é uma confusão ali. Não, é a história do povo de Zinga, a Zinga que há em nós, que está em todos nós, não é? Então ela sai, vai para o Brasil, diretamente para a Bahia, onde encontra já seus parentes, onde é dada a iniciação da religião afro, né, brasileira, né, do candomblé, né, das regiões todas que temos aí de África, e ao mesmo tempo que ela vai aprendendo toda essa cultura afro-brasileira, vai se envolvendo e ao mesmo tempo não só se envolvendo, como vai influenciando, vai perfumando ali a Bahia com a graciosidade, com a luta, com toda essa africanidade, com toda essa diversidade, né, do negro, do mestiço. Ela está tudo representado nisso nela. Então ela vai influenciando. De repente já não cabe mais, ela já transbordou todo o seu saber, toda a sua força, toda a sua energia de ginga na Bahia. Então não se vê mais espaço, não tem que migrar para uma cidade maior. Então ela sai da Bahia em direção ao Rio de Janeiro, vai encontrar aquela multiplicidade de muito maior ainda, de influências de Itália, Japão, uma série de influências do mundo todo, não é? E ali ela vai estar ali na Lapa, né, com aquela malandragem toda, né, aqueles sambas, mudando de ambiente, né? Mas ela sempre adaptada entre as adversidades todas. Então isso é a africanidade na diversidade, na adaptação, né? É a ginga. Nós estamos sempre driblando. Esse é os gingardos, né? É a força da ginga, de se adaptarem sempre nos ambientes, de sempre procurar perfumar. E ela sempre perfumando com o seu jeito, com a sua beleza, né? Muito africana, muito doce, né? De conquistar as coisas de forma doce, mesmo com essa diversidade, mesmo com aquela dureza que o Ocidente sempre, que as metrópoles vão nos apresentando, mas sempre com doçura, ela sempre se colocando. Então, Atabaque
Zinga, vale a pena assistir. E depois, para coroarmos, para finalizarmos essa nossa herança de Ginga, eu não sei se esse filme está disponível em todos os países, não sei, mas vale a pena procurá-lo, que existem muitos filmes do Pelé, e muitos são muito específicos, de Copa, mais profunda, mais para a Copa do, quer dizer, mais Copa do Mundo mesmo, jogo aqui, mais para especialistas de jogo, mas esse não. Pelé, o nascimento de uma lenda. Pelé, o nascimento de uma lenda. Este filme fala da vida da infância, né? O apelido que ele é dado de forma pejorativa, né? De Pelé, num dos amigos, parece que é o nome de um goleiro do Vasco da Gama, que não era propriamente Pelé, mas brincando, o nome acabaram chamando de Pelé, né? Num dos amigos, acho que até chega a ser uma Mazola, não sei, mas e ele não aceita. E o pai lhe dizia: olha, é preciso às vezes nos aceitarmos aquilo que a natureza nos oferece, é preciso que às vezes nos aceitarmos. Então o pai vai treinando ele, vai acompanhando o seu desenvolvimento meteórico, de forma meteórica, incompreensível, não é? Meteoricamente. E o Brasil vinha com aqueles traumas todos da Copa de 50, que o goleiro também já era negro, já fez já fazer besteira ali, do gol e tal, né? E depois essa coisa do futebol brasileiro, de coisa misturada, com muita parecia ser muita desordem, então essa coisa da ginga, não sei o que, não era muito de forma positiva. Então vinham com técnicas, com táticas europeias, com um monte de técnicas, e no qual o Pelé também não se revia, não se adaptava tão bem àquilo. Lá foram para a Copa de 58, com um menino de 16, quase 17 anos, ou mais precisamente 17 anos, para disputar uma Copa do Mundo. E na terra de uma rainha, na Suíça, com um público totalmente europeu, não é? Aquilo, olhar como se fossem os brasileiros, como se fossem, né, macacos, como se fossem indigentes, como fossem, né? E aqueles brasileiros também que se achavam europeus, chegando na Europa, é que eles foram dar conta, olharam para si e perceberam que não, entenderam que nós somos diferentes, somos brasileiros, temos outra cultura, temos outras influências, porque o Brasil, por mais que tem influências da polca, daqueles shows do europeus, tal, vem da Ásia, dessas influências todas do mundo, mas a base sempre é mesmo o tambor, né? Sempre um bom batuque, né? É sempre que faz a base da cultura brasileira, um tambor. E também consigo também a comida, né? Vem a comida baiana, comida mineira, por mais que tem muitas influências da comida italiana, comida asiática, mas a base ali, o arroz, né? Hoje já mais para arroz com feijão como uma comida oficial básica, mas tem muitas essas influências, né, africanas aí nessa história toda. Então também as pessoas vão se acostumando, vivendo com essas influências todas, fazendo a cultura, percebendo que eram também exóticos, né? São todos exóticos, não eram europeus, não eram na totalidade. Também que foi um choque também para os próprios brasileiros, exposto lá, por ver esses traumas todos ali. Mais do que nunca, era mais uma diversidade para ser combatida. E vão com o trauma de 50. Então, de todas as maneiras, lutava-se para que não tivesse essa coisa, essas movimentações, esse saber driblar, saber driblar, essa coisa, né, de muito das habilidades. Era preciso ter um toque, era preciso fazer uma apresentação muito mais europeia. E foram todos
né? Todos nervosos, eram maltratados, né? Está lá no filme, você tem que assistir o filme para ver. Né? Mas o que eu quero aqui ressaltar para mim fechar aqui a conversa é que todas as seleções do mundo, quando foram entregar suas listas, deram a lista no número do que o atleta iria usar e o nome. O número que ia utilizar e o nome. O Brasil, o que ele faz? Por ordem da natureza, por coincidências da história, como queiram interpretar, e nós temos as nossas interpretações como afrodescendentes, né? Que a natureza sempre fazendo o seu papel, né? E trazendo de forma meteórica um menino de 17 anos para uma Copa do Mundo, né? Na Europa, depois de Copas tão desastrosas, né? Muita responsabilidade na cabeça de uma criança. Na relação. Quem faz a relação está lá colocando um goleiro, não sei o que, vai colocando, né? Meu goleiro vai colocar o primeiro, vamos colocar os nomes. Mais ou menos de acordo com os posicionamentos. E os europeus foram colocando os nomes, foram colocar os números no qual eles jogariam. Adivinha quem apareceu a pessoa que ia jogar com a camisa número 10? Essa Fernandes Nascimento. Seria a camisa 10. Uma camisa que não diferente, não tem valor nenhum, 10, pá, toma lá, usa essa daí. Mas uma camisa não tinha significância. Até ali que a história vai mudar. Então jogos com dificuldade, com menos dificuldade, com facilidade, ganhavam, mas cada vez mais queriam aproximar-nos para a final, vinha aqueles traumas e sempre buscando fugir. Até que o técnico reconheceu, olha, se nós queremos ganhar desses, nós fizemos muito, estamos aqui na final. Se com a iluminação que o Senhor teve também na vida dele, disse, olha, não adianta nos inventarmos, já fizemos muito. Então vamos jogar, vamos ser brasileiros nesse jogo. Vamos ser nós mesmos. Isso também foi inspirado ele também, porque ele viu os jogadores a ter um domínio de bola no hotel, fazendo umas brincadeiras ali. E ele, vamos jogar, não adianta, aqui esses sons chiques, Larson, Blackson, se nós não jogarmos como nós mesmos, estamos perdidos, não adianta ir no jogo deles. Pelé liga para o pai, mas Edson, Arantes Nascimento, que é conhecido, acho que como Anderson, Edson, e o pai lhe diz, filho, está na hora de mostrar quem tu és. Está na hora de mostrar quem tu és. Assumir aquilo que é a sua origem. Não ter vergonha de quem tu és. Depois de tanta humilhação que a seleção teve, a seleção brasileira, todos nos refletores desanimados, o Pelé vai lá, tentando brincar, todo mundo desanimado. Mas um dos colegas percebeu a brincadeira e falou, não, vou entrar na jogada. E entraram todos na brincadeira, para todo mundo acompanhou e fizeram umas brincadeiras que eles uniam mais e deu mais força. E viram que eram mesmo brasileiros e tinham que jogar como brasileiros. E o Pelé assumiu de fato que o nome dele aí, daí em diante, seria Pelé. Assumiu a sua raça, a sua vontade de vencer, a sua gana, e fez um jogo como nunca se viu, que no final 5-2 o Brasil ganhou. Reis e rainhas e todos os seus súditos em pé, aplaudindo esses exóticos. E a camisa 10
passa-se misteriosamente tem outra simbologia, um outro peso, uma outra significância. E não só aquela menina ginga, ora ignorada no seu próprio povo, é coroada um rei. A ginga passou a ser um rei, como sempre gostou de ser tratada, não como rainha, mas como um rei. A ginga foi coroada como um rei nas terras dos reis ocidentais. Guia-me, guia-me, Camamauê. Guia-me, guia-me, Camamauê. Guia-me, Camamauê, Camamauê, Calacendede. Guia-me, guia-me, Camamauê. Guia-me, guia-me, Camamauê. Guia-me, Camamauê, Camamauê, Calacendede. Nada